mais uma reunião de Apocalipse. Estamos na mensagem número 96, cujo título é A Adoração ao Cordeiro. E hoje nós vamos ver no capítulo 5 como esse capítulo é maravilhoso, e é um capítulo que fala boa parte desse capítulo sobre a adoração ao Cordeiro, a adoração ao nosso Senhor. Nós já vimos falando do capítulo 5, estamos no capítulo 5 de Apocalipse, né? Essa não é a primeira mensagem do capítulo 5, mas nós vamos tocando em pontos por pontos aqui, até nós terminarmos o capítulo 5. Irmãos, eu posso dizer para os irmãos que esse é meu sentimento. Toda vez que eu leio esse capítulo, eu fico realmente emocionado, né? É um capítulo demasiadamente maravilhoso, gostoso, tremendo. Puxa, que experiência maravilhosa, não é? Vamos, vamos voltar um pouquinho, né? Vamos voltar um pouquinho no capítulo 1. Eu sempre digo, é um capítulo muito curto, então eu queria ler de novo com os irmãos e não faz mal nenhum. Pelo contrário, faz até muito bem, né, que nós leiamos o capítulo várias vezes, até que fique gravado no nosso coração, não é? Então vamos lá, Apocalipse capítulo 1, versículo. é, no capítulo 5, versículo 1. Perdão, vamos lá. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Ah, é muito maravilhoso isso, né? Nós já falamos com os irmãos sobre isso aqui, mas vamos recapitular rápido. Esse livro aqui é o livro do propósito eterno de Deus, da economia de Deus. E também, amados irmãos, é, é tão interessante, né, que esse livro, um grande estudioso da palavra de Deus, Robert Govett, né, ou Gouvet, como alguns falam, né, ele fala que esse livro aqui, ele usa a expressão que esse livro é a escritura do universo. Essa expressão é muito tremenda, tá? O que ele quer dizer como a escritura do universo? A escritura, que ele está querendo dizer, não é no sentido de escrever alguma coisa, não. Quando ele fala que esse livro, e é verdade, tá? Isso que o Robert Govett fala que é a escritura do universo, não deixa de ser uma grande verdade maravilhosa. O que quer dizer escritura, que ele quer dizer com isso? Escritura quer dizer o papel que você tem de que você é dono de alguma coisa, não é isso? Por exemplo, então, se eu comprei uma casa, um lote, por exemplo, né? Aí eu preciso, se aquele lote só passa a ser meu mesmo, se eu tiver escritura daquele lote. Ou seja, o que é a escritura daquele lote? Eu preciso ter escrito num papel, um papel escrito, dizendo que eu, Gustavo, sou o proprietário daquele lote. Se a escritura está no meu nome, não interessa quem queira entrar lá dizendo que é dono. Não é. Quem é dono é quem tem um nome na escritura. Tem a posse da escritura. Quem é o dono da escritura. Ainda que outros venham falsamente alegar que são donos daquele terreno, no fundo eles não são. Não é? São apenas impostores querendo falsamente tentar tomar algo que não lhes pertence, que é aquele terreno que, no meu exemplo aqui, eu que sou o proprietário, porque eu que tenho a escritura dele. Quando o Robert Govett fala, né, que esse livro é a escritura do universo, ele está querendo dizer com isso que nesse livro é o termo, é o livro que é o papel, vamos dizer assim, que prova que Deus, ele é o dono, ele tem total controle, ele é o proprietário único de todo o universo. Porque esse livro, como já falei para os irmãos, e nós vamos ver isso a partir do capítulo 6 de Apocalipse, à medida que o Senhor Jesus, o Cordeiro, vai abrindo os selos, porque esse livro está todo selado, e ele vai abrindo os selos, e isso vai acontecendo todo o livro de Apocalipse até o final, tá? Só que nós explicamos para os irmãos, né? Esse vai mostrar de forma resumida até o capítulo 11, não é? E do capítulo 12 em diante volta a citar novamente
mas os principais eventos de maneira mais detalhada, tá? Vocês vão entender isso mais para frente, né? Parece talvez difícil entender agora, mas com o tempo vocês vão entender tudo isso. Mas o ponto é que esse termo, dizer que esse livro é a posse do universo, né? Mostra que Deus é o dono do universo. Isso é maravilhoso demais. Ou seja, o Senhor reina sobre todo esse universo. O inimigo de Deus, ele, ele tentou ser o rei desse universo, né? Mas dizendo que esse universo pertencia a ele. Não pertence, ele é um impostor. Não, ele não é dono desse livro. Isso foi o inimigo de Deus, Satanás, que é um dos anjos, um dos principais anjos, um arcanjo criado por Deus, né? Então ele é um dos principais anjos, né? Era um querubim, Satanás, né? Ele era um querubim, um dos principais anjos do Senhor e que estava abaixo do Senhor, e ele quis usurpar, tomar essa terra para ele, dizendo que ele era o dono dessa terra, mas é um impostor, um falso, não é? Que se levanta contra o Senhor, mas ele não tem a posse, essa escritura do universo não está na mão dele. Por mais que ele tente, faça e age nesse universo de várias maneiras, ele não pode, de maneira nenhuma, tomar posse desse universo. Isso é o inimigo de Deus. Agora, que é um anjo, ou seja, os anjos tentaram isso, né? Um dos anjos, um dos anjos, Satanás, que caiu, com um terço dos anjos tentaram tomar posse desse livro, mas não poderiam. E depois nós vemos que o inimigo instigando os homens, né? Vários homens clamaram ter a posse desse universo, vários reinos se levantaram nessa terra, né? Reino após reino vem se levantando, dizendo que é dono dessa terra, dizendo que é o mais poderoso dessa terra, que é o país mais poderoso, que é o reino mais poderoso, e etc., que é o grande rei. São impostores também, que não têm a posse desse universo. Irmãos, a escritura desse universo, o termo de posse desse universo, está na mão de Deus. É o que mostra aqui. Estava na mão de Deus. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono. Quem é esse que está sentado no trono? Deus. João olhou e viu na mão de Deus esse livro, um livro escrito por dentro e por fora, todo selado com 7 selos. Irmãos, isso é maravilhoso. Ou seja, a posse desse universo está na mão de Deus, na mão dele. Nunca saiu da mão de Deus. Nunca. Por mais que os homens achem que Satanás ou até os grandes impérios dessa terra clamaram os possuidores, não são. Nunca saiu da mão de Deus a escritura desse universo. Ele segura na sua mão mais poderosa, que é figurativo, né? Claro que Deus não tem uma mão é mais fraca que a outra, claro que não. Deus é poderoso totalmente em todos os sentidos, mas na figura, na simbologia, quando fala mão direita, é a mão mais forte, não é? A maioria das pessoas não são canhotas, são destras, né? E você sabe que hoje a gente tem muito mais. é, não é que a minha mão. Eu sou destro, por exemplo, eu escrevo, faço tudo com a mão direita. Não é que a minha mão esquerda seja menos forte que minha mão direita, né? A força é igual. Mas é muito mais habilidade eu tenho na minha mão destra do que na minha mão esquerda, né? Porque eu estou mais acostumado a usar ela. Então, na simbologia, quando fala que o livro está na mão direita de Deus, mostra que ele tem o poder, está na mão mais poderosa, mais hábil de Deus. Ou seja, quem ousa tomar esse livro da mão do Senhor? Quem é digno? Não é ninguém que consegue, né? Então, isso é maravilhoso. Vamos continuar. Escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo, versículo 2, um anjo forte que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Quem é que pode ir na mão de Deus, na mão direita de Deus, tomar o livro da mão dele? Quem tem essa capacidade? Na verdade, a palavra não é nem capacidade, né? Aqui eu usei essa palavra capacidade, mas não está apropriada. Eu vou me corrigir. A palavra, o anjo aqui, ele nem questionou a capacidade, ele nem questionou o poder. O que o anjo perguntou é quem tem a dignidade.
quem é digno. Quem tem é digno, não é nem tanto poder, é mais digno. Quem é que tem essa dignidade? Quem é que pode, não é? Quem que tem essa honra? Quem tem essa dignidade de poder tomar esse livro da mão de Deus e abrir o selo? Quem? Não é? E aí vem o versículo 3. Ora, nem no céu tudo começa. Vamos aprender algo, irmãos. Aprendam algo. Vamos aprender juntos aqui. Tudo começa pelo céu. Tudo. Tudo. Nada vai começar pela terra. Tudo começa pelo céu. Por isso o anjo começa a escrever do céu. Vamos. Aí o anjo começou a vasculhar no céu. Aí procurou no céu. Todas as coisas, amados irmãos, devem começar no céu. Se algo, isso vale para tudo na nossa vida cristã. Se algo começar pela terra, começou absolutamente errado. E se começou pela terra, a origem é terrena. Se começou pela terra, o destino é o fracasso total. Nada pode ter origem na terra. Por isso, irmãos, nenhum desejo meu e seu, por mais espiritual que possa parecer, mais elevado, altruísta que pareça, pode começar de nós. Que se algo começar de nós, não ser um sentimento claro do Espírito de Deus em nós, ou seja, veio do céu, nosso espírito é celestial. Se algo não começar da nossa comunhão com Deus, está fadado absolutamente à derrota, indignidade, desonra total. Tudo deve começar a partir do trono, do céu, tá? Por isso que em Mateus capítulo 5, o Senhor nos ensinou, perdão, capítulo 6, o Senhor nos ensinou a oração do Pai Nosso, dizendo assim: Pai nosso que está nos céus. Tudo começa no Pai nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Ou seja, nós estamos na terra. O reino deve começar lá do céu. Venha a nós o vosso reino, é o reino celestial. Tudo começa com o reino do Senhor sobre nós. Deve vir sobre nós. Seja feita a tua vontade, que é o Senhor que está no céu, né? Assim na terra, mas como ela é feita no céu. Ou seja, a terra deve simplesmente refletir o que começa no céu. A vontade do Senhor é feita absoluta e soberana no céu. Isso deve refletir na terra também. Tudo começa no céu, no Pai nosso que estás nos céus. Começa ali, a origem é celestial. E aqui também o anjo começou, no versículo 3, vasculhar o céu. Cadê? Quem aqui no céu é digno? Ou seja, quando esse anjo forte começou a vasculhar o céu, ele estava se referindo quem estava no céu. E quem estava no céu? Havia algum homem ali no céu até então? Né? Ainda não, né? Daqui a pouco vai aparecer esse homem maravilhoso. Mas até então não. O que tinha no céu ali? Tinha os 24 anciãos, que representam os anjos, né? Esses 24 anciãos, já falei para os irmãos, são anjos também, mas são anjos mais antigos da criação. E eles representam todos os outros anjos, tá? Não é que não é que não existe outros milhares, milhões de anjos. Existem. Mas esses 24 representam todos eles. É como se fossem governantes dos anjos, representantes dos anjos, né? Um irmão precioso, né? Um irmão já dormiu no céu, Dino e Ian Francesco, no seu livro Aproximação ao Apocalipse, muito bom por sinal. Ele chama esses 24 anciãos como se fosse uma câmara de vereadores, né? E que representa os outros anjos, tá? Então ele olhou, esse anjo forte olhou entre os 24 anciãos, eles não eram dignos. Aí ele olhou para os quatro seres viventes, né? Que estavam ali no céu também. Nós vimos, o capítulo 5 é a continuação do capítulo 4. Estavam os quatro seres viventes que são quatro seres vivos, que representam toda a criação, também não eram dignos no céu. Então no céu não tinha ninguém digno. Aí continua, tudo começa no céu. Aí depois vai, versículo 3. Nem no céu, aí depois nem sobre a terra. Aí o anjo vasculhou a terra no olhar dele, rapidamente, né? A gente fala assim de linguagem humana, né? Nós não sabemos.
né? Como é que se decorreu assim de forma tão precisa. Mas ele olhou para a terra e ele procurou quem na terra era digno. E quem que vive na terra? Anjo? Não, na terra vive homens. Então ele olhou entre os homens na terra, os grandes homens que houveram nesse universo, né? Os homens que são adorados, idolatrados pela humanidade, os filósofos, os grandes cientistas, os grandes descobridores, os grandes pacificadores, seja quem for os mais poderosos, ninguém era digno na terra. Tudo começa pelo céu, depois vai para a terra, né? Aí continuou, nem debaixo da terra. Já falei para os irmãos, quem é que vive debaixo da terra? Minhoca? Não. Tá falando de quem então debaixo da terra? Tá falando do reino dos mortos, aqueles que já morreram, daqueles que já morreram, né? Então que estão no Hades, que fica no centro da terra. Depois vai ver uma mensagem mais para frente, vamos explicar com detalhe isso. Então, ele olhou no reino dos mortos, quem era digno? Ninguém. Aí ele continuou, ninguém, aí conclui, no versículo 3, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Puxa, nem olhar para ele. E aí, o resultado é claro, vem o versículo 4. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro. Já falei para os irmãos, toda mensagem eu falo isso, e vou repetir. É como se eu estivesse dando um, um, um teaser, como os americanos falam, né? Um adiantamento, que vai ver uma mensagem específica, talvez seja essa semana que vem, uma mensagem específica sobre essa atitude de João. Isso nos ensina muito, irmãos, tá? Mas vamos continuar. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro. Irmãos, ninguém. É claro que numa situação dessa, o resultado é chorar muito mesmo. E nem mesmo de olhar para ele. Ninguém era digno nem de olhar para ele. Para ele, para o livro. Olha que situação, irmão. Isso quer dizer que, eu já expliquei isso para os irmãos, que esse livro, se ele continuasse fechado, irmãos, nós não saberíamos nada do universo. Nada. Saberíamos somente que o universo está na mão de Deus. O que é algo maravilhoso, mas esse livro também não é só uma questão de saber, do que aconteceria, vai acontecer no universo. Ou seja, se esse livro não fosse aberto, tudo ficaria meio que perdido, né? O propósito eterno de Deus ficaria meio perdido, a economia de Deus, que Deus, o Senhor vai fazer, né? O que as coisas vão acontecer. Isso é algo muito sério mesmo, não é? É realmente muito de uma profundidade muito grande, que realmente exige muito choro mesmo, né? Mas aí fala o versículo assim, todavia um dos anciãos me disse, não chores, né? E aqui, eu não entrei muito nesse, eu vou fazer um parênteses aqui agora, vou entrar um parênteses aqui. Eu não entrei muito nesses assuntos com vocês, desse parênteses que eu vou entrar agora, porque eu acho um pouco desnecessário isso, né? Mas pode ser que alguém, né, na frente venha ouvir isso, né? Há um conceito erradíssimo, por sinal, né? Equivocado, que, que falam que os 24 anciãos representam não, a igreja arrebatada. Não tem nada a ver, tá, irmão? É totalmente desconectado com o Apocalipse, totalmente absurdo isso. E um dos vários versículos que mostra que isso não é verdade, que os 24 anciãos não tem nada a ver com a igreja, 24 anciãos tem vários motivos que provam o contrário disso. Vários, tá? Totalmente absurda essa ideia. Mas um dos versículos é esse. Porque se os 24 anciãos representassem a igreja, como é que é os arrebatados? Como é que um ancião vira para João e pergunta para João, que o João não sabe? João não é um dessa igreja arrebatada também, não? Ou seja, ele vira para João e fala assim, versículo assim, todavia uns anos me diz, não chore, ele pergunta para João, João, quem é digno? Aí depois ele fala para João, uns me diz, não chores. Ora, se representa a igreja arrebatada, como é que João não tá junto nessa situação? João está na categoria mais baixa que esse ancião? Ora, João tinha que ser um desses anciãos também, da igreja arrebatada. João foi um dos principais apóstolos, né? Tinha que dar, não o principal, um dos principais apóstolos, né? Entre os 12, tinha que estar nesses 24 anciãos, junto. Então, mas a pergunta, ancião, para João mostra que João está na categoria inferior, que não sabe o que está acontecendo, o que está aprendendo, tá?
Então isso mostra claramente que não tem nada a ver, tá? Que os 24 anciãos, eles não têm nada a ver com a igreja, eles representam os anjos, tá? Eu falei para vocês sobre isso. Mas vamos continuar. Fecha o parênteses, vamos continuar, tá? Daqui a pouco eu abro esse parênteses novo, lá no versículo 8, para explicar para você mais uma vez, mais outra prova, como não tem nada a ver essa ideia absurda. Mas vamos continuar fechando o parênteses, vamos voltar. Aí no versículo 5 fala: Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores, amém. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Amém. Ele venceu. Ah, eu vou falar isso muitas vezes. Vocês vão me ouvir muitas vezes. Venceu para abrir o livro e seus 7 selos. Amém. Você, meu amado irmão, minha amada irmã, que acabou de entrar nessa reunião. Você já entra ouvindo que o Cordeiro, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Puxa, que alegria, que bênção. Eu não canso de falar isso, me alegra tanto, me tira das minhas tristezas, me faz ir lá para o terceiro céu. Ele venceu. E aqui, eu expliquei detalhes desse versículo, claro que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas só num ponto. Aqui fala raiz de Davi. Cristo, aqui está falando de Cristo, claro, esse versículo está falando do Senhor, né? Que o Senhor é o leão da tribo de Judá, ele é a raiz de Davi que venceu. Mas Cristo, nos evangelhos, por exemplo, vocês já ouviram, já viram, né? Por exemplo, aquele cego, e quando o senhor estava andando, tinha um cego ali, né? E o cego, ele gritava, né? É, Filho de Davi, Jesus, né? Filho de Davi, tem misericórdia de mim, né? E lembra essa história, né? Que ele gritava, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, ele chamava, esse cego, né? Chamava Cristo de Filho de Davi. Cristo é filho de Davi? Sim, ele é. Cristo, ele é filho de Davi. Ou seja, ele é um descendente de Davi? Ele é um descendente de Davi. Sim, em termos de cronologia, Cristo veio de Davi. Davi gerou Salomão, que foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, até chegar em Maria e até chegar em Cristo. Então, Cristo, ele é filho de Davi. Só que aqui, por que que o anjo não falou que Cristo era o filho de Davi? Por que que o anjo falou o contrário, que Cristo era a raiz? Aí muda, a raiz de Davi. Ou seja, que Cristo é a origem de Davi. Foi que Cristo que gerou Davi, e não Davi que gerou Cristo. Aqui fala é a raiz é o que gera. Uma árvore começa inteira com a raiz. A origem de tudo é a raiz. Quando fala que Cristo é a raiz de Davi, ele é a origem que gerou Davi. Aí é o contrário que o cego falou nos evangelhos. O cego falou que Cristo era o filho de Davi. Ou seja, Davi gerou Cristo, né? Agora, Davi fosse pai de Cristo, vamos dizer assim, né? Ele era filho de Davi. Agora aqui fala raiz. Por que que muda aqui nesse versículo? Porque aqui está falando de poder, está falando de dignidade. Cristo é o único que é poderoso e digno. Ele é muito mais digno e poderoso que Davi, muito mais. Na verdade, toda vez que na história de Davi, quando a gente vai nas histórias de Davi, né? Tudo que Davi fez, na verdade, quando Davi conseguiu derrubar um gigante, né? Golias com a pedrinha, né? Quando ele conseguiu, né? Você veja essa história, né, de Davi, tão pequenininho, tão frágil, conseguir derrubar um gigante de 3 metros com uma pedrinha só. É tão glorioso isso, né? Que a meu filho, por exemplo, que é um menininho de 3 anos, né? Quase 4, ele ama contar essa história, ama. Por quê? Porque é tão glorioso isso, é tão tremendo. Como é que pode um Davizinho derrubar um Golias? E antes disso, Davi tinha rasgado um leão, rasgado um urso, vamos dizer assim, né? Como é que pode um Davi enfrentar? Você enfrentaria um urso? Você enfrentaria um leão? Deus me livre, não é? Davi enfrentou, né? E quantas vezes Davi, nos seus salmos, Davi falou, foi inspirado e falou profecias messiânicas e falavam de Cristo, o Messias, que é Cristo, tantas vezes, não é? Então, quando tudo isso aconteceu na história de Davi, na verdade, não era Davi, era o Espírito de Cristo em Davi, vamos dizer assim, não é? Não dentro dele, mas sobre ele. Era o Senhor que era o poder de Davi. Era Cristo como a raiz de Davi, quem dava origem a tudo que Davi fez
de positivo foi o Senhor Jesus. Ele que era a força de Davi. Ele que era o poder de Davi. Se Davi fez grandes coisas, não fez por si próprio, porque ele não era capaz. Era Cristo que era a raiz dele, era a força dele, era a origem dele. Ora, Davi pode ser franzino, fraquinho, mas se ele tiver Cristo como a raiz dele, ele vai vencer os Golias, ele vai vencer os leões, ele vai rasgar os ursos que seja. Ele vai, ele vai falar profecias maravilhosas, vai criar canções que são salmos, são canções tremendas. Por isso que Davi, ele é representado eternamente, né, o reino de Davi. Por quê? Porque a força dele, a raiz dele é Cristo. Cristo é a raiz de Davi. Quem está falando isso é o próprio anjo aqui. Ele que gerou tudo. Davi, se Davi foi o grande rei Davi, se Davi é chamado lá no livro de Atos, que Paulo falou, né, que Davi foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Ora, se havia um homem nessa terra que era o coração de Deus, que era o padrão do coração de Deus, que estava exatamente segundo o que Deus sempre quis, né? E Paulo fala em Atos que o Senhor procurou, estava procurando essa terra. Quem é um homem que é segundo o meu coração? Aí fala lá no livro de Atos, né? Achei Davi, achei um homem segundo o meu coração que fará toda a minha vontade. Ora, se isso é possível com Davi, não é de Davi que vem isso, é da raiz que motiva Davi. É a força que vem de Davi, é Cristo. Somente Cristo que poderia fazer Davi ser um homem segundo o coração de Deus. Somente Cristo que poderia fazer Deus achar um homem que era segundo seu coração. Só houve, na verdade, irmãos, um homem nessa terra que era segundo o coração de Deus. Realmente, esse homem chama-se Jesus Cristo. Ele era o único, o Senhor. Ele era o único que realmente era um homem totalmente segundo o coração de Deus. Se nós lemos a história de Davi, Davi não era um homem totalmente segundo o coração de Deus. Davi cometeu adultério com Batseba. Davi matou muita gente, derramou sangue. Davi cometeu vários erros e pecados, não é? Então, como é que pode dizer que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque havia uma raiz que motivava Davi. Essa raiz é Cristo. Quando Deus Pai olhou em Davi, homem, né, e viu um homem segundo seu coração, ele estava vendo, na verdade, Cristo, a raiz ali, a raiz de Davi ali. Ele estava vendo o seu filho, aquele que ele falou nos evangelhos, né, que fará toda a minha vontade, que fará toda a minha vontade. Irmãos, não é tremendo isso, irmãos? Por que? Aqui está falando de dignidade, não é? Então, continua no versículo. Aí fala: venceu para abrir o livro dos sete selos. Sabe, irmãos, o Senhor não ganhou de presente o direito de abrir esse livro dos sete selos, não. Isso foi um presente que ele ganhou. O que quer dizer presente? Presente é algo que você ganha porque você não fez nada. Certo? Se for meu aniversário e você vier me dar um presente, você que teve que trabalhar, sofrer, derramar seu suor para poder ter o dinheiro para comprar de presente. Eu não fiz nada, eu só ganhei de presente. Você entregou na minha mão para ele e falou assim: é seu. Eu não suei para aquele ali. Não tive trabalho nenhum. Foi me dado. Aqui não diz que o Senhor ganhou de presente. Aqui diz que o Senhor venceu. Ele venceu. Irmãos, isso quer dizer que houve batalhas que o Senhor Jesus travou, provas pelas quais ele passou para ele vencer. E nenhuma delas o Senhor foi derrotado. Quando fala que o Senhor é o único que venceu, isso está implícito para nós, amados irmãos, que houve outros que tentaram e foram derrotados. Por exemplo, Satanás tentou, como anjo, foi derrotado. Deus, vocês sabem, já falei para os irmãos isso, já falei para os irmãos. Deus, no primeiro mundo que ele criou para governar, quem governaria o primeiro mundo seria os anjos. Mas o anjo caiu. Houve um anjo que caiu, não é verdade? Ele caiu.
E aí nós vemos que nesse segundo mundo que Deus criou, que é o que nós estamos vivendo atualmente, Deus, então, ele queria entregar esse segundo mundo que nós estamos vivendo, essa segunda criação, ele queria entregar para os homens, lá em Gênesis. Quando criou o homem, o Senhor falou assim, criou Adão e Eva falou assim, né? Cultivar já que é criar segundo a imagem e semelhança para que o homem domine sobre toda a terra, sobre todos os animais. O homem é a expressão de Deus para dominar. Então, quando Deus criou o homem, criou para que o homem dominasse sobre essa terra. Porém, o que aconteceu? O homem caiu e não venceu. Então, de repente, levantou nações e nações, foi levantando aí para frente, tentando vencer e foram derrotados. Todos que tentaram foram derrotados. Por isso que não havia ninguém digno. Anjo tentou no céu, não conseguiu, né? Por isso começou no céu. Homem na terra tentou, não conseguiu. Debaixo da terra, os que morreram também não conseguiram. Quem ia conseguir vencer? Só teve um que venceu. É o leão da tribo de Judá, o Cordeiro. Amém! Ele venceu! O Senhor, quando se encarnou, Deus se encarnou em Cristo, ele viveu uma vida de provas. O Senhor foi provado em todo o seu viver humano, 33 anos e meio de provas. Do seu nascimento até a sua morte na cruz, foi um viver de provas. Foi um viver de ser provado o tempo todo, provado pelos homens, provado pelas autoridades, provado pelos seus próprios discípulos, provado por Deus, provado pelos anjos. Ele era provado o tempo todo e ele venceu todas as suas provações. Ele venceu! Por isso, quando ele morreu na cruz, ele disse: Está consumado, porque ele venceu, ele completou todas as provas. Ele é o único digno, não há um outro, nenhum outro. Amém! Aí João olha no versículo 6: então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes, e entre os anciãos, de pé. Ou seja, aonde o senhor estava? Ó, vamos lá com calma. Então, João olhou, versículo 6, vamos com calma. Então vi no meio do trono. Então, onde o senhor estava? No meio do trono. E dos quatro seres viventes, no meio dos quatro seres viventes, estava ali também. E dos 20, entre os anciãos, 24 anciãos, estava quem? De pé, um cordeiro, como tendo sido morto, acabou de morrer. Ele tinha 7 chifres. Eu falei para os irmãos, ele tinha poder absoluto, não é? Irmãos, mais para frente, com o tempo, né, nós vamos mostrar para os irmãos é, as profecias de Daniel junto com o Apocalipse aqui, né? E vocês vão ver, né, que levantou vários chifres, né? Levantou é, vários homens foram representados por chifres e eles sempre eram quebrados. E eram quebrados, e eram quebrados. Ou seja, eles não tinham, ninguém tinha 7 chifres com poder. Né? Levantou, lá em Apocalipse, lá em Daniel capítulo 7, né? Conta para nós, em visão, a visão que Daniel teve, as 4 animais, né? E depois eu vou falar isso em outra mensagem mais para frente, mas aí nós vemos 4 animais lá. Aí é, nós vemos o primeiro animal que se levanta, não é? Depois esse animal cai, aí levanta o segundo animal, não é? E ele cai também. Eu não vou entrar em detalhes aqui, né? E depois levanta o terceiro animal, ele cai também. E esses animais são os impérios, grandes impérios que foram levantados. O Império Babilônico, depois o Império Medo-Persa, né? Primeiro animal, né? Ele levanta, cai, depois vem o segundo animal, Medo-Persa, esse animal, Alexandre o Grande, cai também. O quarto animal é o Império Romano, que é uma besta esquisita, né? E depois ele cai e dessa besta sai 10 chifres, né? Esses 10 chifres representam os 10 reinos que vão ter nessa terra. E aí, desses 10 reinos, quebra e sai um pequeno chifrezinho que é o Monte Cristo. Vai tentar reinar nessa terra nos últimos 7 anos desta
era que nós estamos vivendo. Mas você veja, todos esses chifres, que eu tô falando, esses chifres que saem, são 10 chifres, Gustavo, mais poderoso que o Senhor. Não é não. Os 10 chifres quebra, e sai um chifrezinho pequenininho, depois é destruído também. Ou seja, ninguém tem o poder do cordeiro dos 7 chifres. 7 é o número completo, e não há, nunca será quebrado esse chifre desse cordeiro, né? Vamos continuar. Bem como 7 olhos, que são 7 espíritos de Deus enviados por toda a terra. Aí, de repente, irmão, vamos ver o que aconteceu agora. Irmãos, eu estou repetindo tudo isso porque é a mensagem de hoje. Aí vem, versículo 7. Veio, pois, e tomou, irmãos, isso é tão significativo. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono de Deus. O cordeiro foi lá e tomou. Foi a primeira vez que um homem estava no céu. Era o cordeiro. Era um homem de Deus. É a primeira vez que um homem estava no céu. E o que aconteceu? E quando tomou o livro, olha o que acontece, irmãos, quando o cordeiro toma o livro. Quando tomou o livro, os 4 seres viventes, que representa todos os seres vivos, os 24 anciãos, que representa todos os anjos, prostram-se diante do cordeiro. É a primeira vez em toda a história que os 4 seres viventes e os 24 anciãos se dobram diante de um homem. Nunca houve isso antes. Esse homem é o Cordeiro, é um homem-deus. Eles se dobram diante do Cordeiro. E aí, que eles tinham? Tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, são as orações dos santos, né? E daqui para frente, eu vou detalhar isso aqui, tá? Eu vou detalhar isso para si, mas vamos com calma. Daqui para frente, presta bem atenção, daqui para frente até o final do capítulo, começa, estoura no céu uma adoração maravilhosa, não é? Ao Cordeiro. E aí, até o irmão Diniel Francesco, né, no seu livro, ele usa a expressão a apoteose do Cordeiro. A apoteose quer dizer a adoração máxima, total, né, maravilhosa do Cordeiro. Estoura, irmãos, um céu, uma adoração maravilhosa, indescritível do Cordeiro. Porque, olha, veja aqui no versículo 9, e eu quero ressaltar isso, sabe, irmãos? É muito importante. Versículo 9, eles falam assim, ó, olha só. E entoava um novo cântico dizendo: digno é de tomar o livro e de abrir os selos, né? Agora, aliás, eu vou pular. 9 não, vamos para o versículo 13. Lá no final, lá no meio do 13 fala assim, né? Vamos ler o texto hoje. Fala assim, então ouvi. Não, vamos pro versículo 12, fica mais fácil. E proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então, vamos ter que parar aqui para entender algo, que antes de a gente continuar, quero que vocês entendam algo. A ênfase no capítulo 5 de Apocalipse é a adoração ao Cordeiro. Olha o que fala: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, sabedoria e força. Eles estão adorando, claro, não vamos ver no versículo 13, a Deus também, mas a Deus e ao Cordeiro. Mas a ênfase aqui no capítulo 5 é a adoração a Deus pela redenção que Cristo, que é o Cordeiro, realizou na cruz. Quando fala Cordeiro, quer dizer que Cristo morreu, que tinha acabado de ser morto, derramou seu sangue, cumpriu a redenção. Então, a ênfase no capítulo 5 é a adoração é ao Cordeiro. No capítulo 4, vamos voltar um pouquinho lá? No capítulo 4 também tem adoração. Mas no capítulo 4, a adoração não é, a ênfase da adoração no capítulo 4 não é ao Cordeiro ainda. É a Deus na sua criação. É Deus como Criador, que criou todas as coisas. Quer ver? Olha lá, no versículo 11 do capítulo 4. Leia lá na sua Bíblia. Apocalipse capítulo 4, versículo 11. Fala assim: Tu és digno, Senhor. Está falando para Deus, está no trono. Tu és digno, Senhor. Aqui não fala do Cordeiro, fala do Senhor. Ó. Pai, Deus Pai. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber. A mesma coisa está falando lá para o Cordeiro, mas agora está falando para o Pai antes.
de receber a glória, a honra e o poder. Por quê? Porque todas as coisas tu criaste. Criaste. Então, eles estão adorando a Deus. Eu vou continuar assim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Vieram a existir e foram criadas. Então, estão adorando ao Pai pela criação. Porque Deus criou todas as coisas. Está adorando a Deus pela criação. Tá? Então, a ênfase é o Pai e a criação. Agora, no capítulo 5, a adoração é, claro, também a Deus, mas ao Cordeiro. E não é pela criação mais, é porque Cristo morreu. É a adoração pela morte de Cristo. Porque essa morte de Cristo e essa ressurreição de Cristo, a ascensão de Cristo, é que fez com que ele vencesse. Então a adoração é a Deus como a redentor em Cristo. Capítulo 4 é Deus criador, criou todas as coisas. Aqui é Deus que redimiu os homens através de Cristo, ou seja, é o Cordeiro, tá? Olha para o versículo 12, capítulo 5, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Não é tremendo isso, irmãos? Não é maravilhoso? Não é? Ao Deus Redentor maravilhoso. Isso é tremendo, irmãos. Ah, mas vamos voltar para o versículo 8. Eu fiz só essa pausa aqui, mas vamos voltar para o versículo 8, que eu vou detalhar os versículos para frente. Não, mas vamos para o versículo 8. E quando tomou o livro, o Senhor tomou o livro, os quatro seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Pela primeira vez no universo, né? Tendo cada um deles, esses 24 anciãos, o que que eles tinham? Aqui está falando que os 24 anciãos, eles tinham algo na mão, tá? Vamos entender isso aqui. Tendo cada um deles aqui não são os quatro, não está se referindo aos quatro seres viventes, tá? Porque dá a entender, se você ler de forma equivocada, que pelo versículo, que os quatro seres viventes, os 24 anciãos, todos eles tinham na mão harpas e taças de ouro. Dá a entender isso, mas não é verdade, tá? Esse é um entendimento errado do versículo. O que ele está falando aqui, que eles tinham na mão, que eles tinham na mão, na verdade, quem tinha essas harpas e quem tinha essas taças de ouro cheias de incenso, não são os quatro seres viventes, são os 24 anciãos. Isso é exclusivo dos 24 anciãos, tá? Então vamos ver lá. O que eles tinham na mão? Os 24 anciãos. Eles tinham cada um deles uma harpa. O que é harpa? Para que é uma harpa? Né? Na verdade, no grego não é harpa, é cítara, né? Mas o que é uma harpa? Harpa. Isso é para quê? Né? Aí se perguntando aí, para que você pega uma harpa? Uma harpa é para adorar. É um instrumento musical. Então, eles tinham os 24 anciãos, eles tinham na mão, numa mão, eles tinham o quê? Tem cada um deles uma harpa e taças cheias de incenso. Então, a gente dá a entender aqui que como se numa mão deles eles tivessem uma harpa, na outra mão, pelo menos dá a entender isso, né? E na outra mão eles tinham taças, cada um deles tinha uma taça de ouro que estava cheia de incenso. Então, vai imaginar essa cena. O que eles tinham numa mão? Uma harpa, e na outra eles tinham uma taça cheia de incenso. Agora vamos entender o que eles faziam com isso, porque eles tinham isso na mão, né? Então, na harpa, eles tinham a harpa na mão porque eles é para adorar. Então, a função dos 24 anciãos, uma das funções deles é adorar. Louvor, música, adoração a Deus. Primeiro a Deus na criação, agora ao Cordeiro. Não é? E na outra mão, eles tinham o quê? Taças de ouro, cheias de incenso. Aí, vamos entender, o versículo fala qual é o significado dessas taças cheias de incenso. O próprio versículo fala. Ele fala que são as orações dos santos. Tá? Então, eu queria corrigir aqui o entendimento errado também. Alguns estudiosos até entendem errado isso, tá? Da Bíblia, mas está errado. Que são as orações? Aí está explicando. As orações dos santos, a minha oração, a sua oração, a nossa oração estava ali. A minha e a sua, a oração dos santos. As nossas orações,
elas não são o incenso. Tem irmãos que ensinam errado isso. Ensinam que o incenso são as orações dos santos. Não é verdade, tá? Porque o que está falando aqui, que não é o incenso que são as orações dos santos, são as taças que são as orações dos santos. Ué, irmão Gustavo, como é que você sabe disso? Ué, é muito óbvio, tá? Isso o grego já mostra isso, tá? Se você for olhar no grego, já mostra isso. Inclusive, Vincent, né, que é um grande estudioso da palavra de Deus, né, que criou o comentário Vincent do grego, ele explica muito bem isso também. Mas vamos esquecer tudo isso, vamos pela lógica só. Olha o versículo, para vocês entenderem, tá? Eu gosto que vocês entendam o que vocês estão lendo, tá? Então vamos lá. Quando fala que são as orações dos santos, as orações estão no plural. No plural, tá? Orações, né? Oração. Podia falar que é a oração do santo, mas tá falando no plural, são as orações. Incenso está no singular. Não é incensos, é incenso no singular. Então é óbvio que as orações não pode ser o incenso, porque o incenso está no singular, as orações estão no plural. Mas então quem são as orações do santo? São as taças. As taças estão no plural. Ó, e taças de ouro que são as orações dos santos, tá? Então as orações dos santos são as taças de ouro. As taças de ouro que são as orações dos santos, e não o incenso. O incenso é algo que está dentro da adoração dos santos, está dentro das taças. E o que é esse incenso, então, irmão Gustavo? Nós vamos entender mais para frente Apocalipse, mas já vou adiantar para vocês. O incenso é Cristo, tá? Cristo que é o incenso. As nossas orações, elas só podem chegar até Deus se estiverem cheias de Cristo. As nossas orações é as taças, mas precisa estar cheia de algo. Se a nossa oração estiver cheia de nós mesmos, da nossa carne, do nosso desejo, nossos sentimentos, elas não chegam até Deus, elas estão vazias. As nossas orações, que são as taças, elas precisam estar cheias de alguma coisa e tem que estar cheias de Cristo como incenso. Quando nossas orações estão cheias de Cristo, aí sim, os 24 anciãos, que são os anjos, eles levam as nossas orações até o Pai. Se as nossas orações não estão cheias de Cristo, os 24 anciões não levam nada. Por que não? Porque tá vazia a taça. Vai levar o quê? Taça vazia? Pai, olha aqui a taça. Aí o pai olha, o que que tem? Tá vazia, não tem nada. Tá vazio. O que que você quer me mostrar? Eles não vão levar nada vazio para Deus. Eles levam as nossas orações, que são as taças, se estiverem cheias de Cristo, que é o incenso, porque isso agrada a Deus. O incenso agradava a Deus. Quando Deus vê Cristo nas nossas orações, isso agrada o Pai. Mas quem é que leva essas orações? São os 24 anciãos. Por isso, irmãos, eles são muito importantes, esses 24 anciãos. Eles têm função de sacerdote. No Velho Testamento, quem levava as orações eram os sacerdotes, não é? Eles que levavam orações, quero dizer, não é orações, né? Eu vou mudar. Quem levava no Velho Testamento o incenso, né? Até o desejo do povo até diante de Deus, orações, mas o desejo do povo até diante de Deus, eram os sacerdotes. Eles que faziam intermediação, né? Naquela época. Quem leva nossas orações, os 24 anciãos não são intermediários. Quem é intermediário é Cristo. Mas quem leva isso é os anjos. Nós vemos isso até no Velho Testamento. Daniel fala no capítulo 9 de Daniel, né? É muito claro, né, que Deus mandou a resposta para Daniel através de anjo, né? Mas você está cheio de Cristo. Vamos estar entendendo isso aí? Tá? Deixou bem claro para essa correção. Então, as orações não é o incenso, são as taças, tá? Agora, aqui tem outro detalhe muito importante, né? Que eu vou abrir o parênteses de novo. Que eu abri o parênteses aqui uns minutinhos atrás para explicar que esse entendimento errado, absurdo, né? Que alguns estudiosos, de forma muito errada, equivocada, dizem que os 24 anciões é a igreja, né? Não tem como ser, né? Como é que é a igreja que leva as orações? Não faz sentido isso, não é? A igreja que leva as orações para o Pai, não faz sentido isso. Nós não temos essa função, né? Mas vamos fechar esse parênteses, depois eu vou abrir o versículo 9, outro parênteses de novo. Mas vamos lá, tá? Aí, vamos voltar para um ponto muito importante. Por favor, irmãos, observem aí, né?
Quero que vocês observem com cuidado. Vamos lá. O que que esses 24 anciãos tinham na mão? Uma harpa, que é para adorar, e eles tinham na outra mão, em teoria, tá entendendo, né? A taça, que são as orações dos santos cheias de incenso. Então, qual era a função desses 24 anciões? Era adorar e levar a oração. Adorar e levar a oração. De certa forma, irmãos, de certa forma, essa deveria ser a nossa função também. Porque, na verdade, eu quero levar os irmãos a entender que, atualmente, quem está sendo reis e sacerdotes no universo, junto com Deus, eu falei isso para os irmãos, são os 24 anciãos. Mas quando o Senhor voltar a estabelecer o reino milenar, quem vai assumir essa função dos 24 anciãos serão os vencedores. Serão Cristo com os vencedores. Eles serão os reis e sacerdotes. Os vencedores. Esperamos que nós sejamos esses vencedores. E durante toda a eternidade Nova Jerusalém, quem vai ter a função de rei e sacerdote serão a igreja, a igreja, né? Ou seja, a igreja transformada, que é a Nova Jerusalém. Todos os filhos de Deus. Isso quer dizer para nós o quê? Que, em certo sentido, nós devemos ter também essa mesma função hoje que os 24 anciãos. Né? Porque isso nós vamos ser por toda a eternidade. Ou seja, nós devemos com a mão louvar, segurar uma harpa, adorar a Deus, e com a outra mão orar, né? Ser aqueles que intercedem diante de Deus, que levam as orações, né? Nós não somos os que levam orações, mas não estou entendendo, porque eu quero ver o princípio. Nós somos aqueles que oram, né? Que têm uma vida de oração, né? E as palavras? Então, que vão até a presença de Deus o tempo todo, em oração. É isso que os anciãos fazem, levam as orações na presença de Deus. Olha lá o que o Mo orou, olha lá o que o Gustavo orou, olha lá o que a Regiane orou, olha lá o que a Renata orou. Eles levam até o Pai. Olha a oração da Renata cheia de Cristo, aí leva até o Pai. Olha a oração da Esther, tá cheia de Cristo, aí leva até o Pai. Nós devemos ter essa função. Irmão, nossa vida deveria ser uma vida de oração e de adoração. Com uma mão nós seguramos uma harpa, com outra nós oramos. É uma vida de nosso trabalho, mão é o trabalho, é o que você usa para trabalhar, não é? O nosso trabalho deveria ser um trabalho de adorar e orar. Adorar e orar. Adorar e orar. Adorar e orar. A gente deve existir para isso. Nossa função de existência como cristãos, comprados pelo sangue do Cordeiro, é para adorar e orar. Adorar e orar. Adorar e orar. Nossa vida deve ser uma vida de adoração e de oração. E adoração não é cantar. Claro, tinha um instrumento musical que é a harpa, mas adoração não é só cantar. Adoração não é adorar. Adorar, na verdade, no fundo, fala para os irmãos, né? Nossa verdadeira adoração começa realmente quando termina o louvor nas reuniões da igreja. Ou seja, nossa adoração vai começar realmente, verdadeiramente, no nosso dia a dia. Adorar é falar bem de alguém. Isso significa a palavra adorar. Nossa adoração verdadeira deve ser a nossa vida, que deve falar bem, expressar Deus que nós amamos. Nossa vida deve ser para louvor do Senhor. Tudo que fazemos deve ser para louvor e para edificação do Senhor. Ao nosso Cordeiro. Nós vivemos para adorá-lo. Quando levantamos de manhã, levantamos para adorá-lo. Quando trabalhamos, trabalhamos em adoração. Não cantando necessariamente, mas sim para louvor dele. Os nossos pensamentos deveriam ser para a adoração do Senhor. A nossa vontade, a nossa emoção deveria ser para a adoração do Senhor. Quando nós deitamos à noite, deitamos para adorá-lo. Nós vamos para a reunião, vamos para adorá-lo. Quando saímos da reunião, saímos para adorar. É uma vida de adoração, é uma vida de oração. É por isso que Paulo fala, orai sem cessar. Como é que você pode orar sem cessar? É porque numa mão nossa tem a oração. O tempo todo. Não é só um momento, ele deve orar o tempo todo. E como é que Paulo fala também em tudo dai graças, em tudo louvor, dar graça é louvar o Senhor. Em tudo dai graça, em tudo dá louvor. Como é que em tudo nós devemos louvar o Senhor? Porque na outra mão temos uma harpa.
Os 24 anciãos não são a igreja, mas eles têm a função que um dia a igreja, a função que a igreja tem que ter hoje, porque o dia vai substituí-los. Então devemos ter essa mesma função que eles. Harpa numa mão, oração na outra. Amém, irmãos? Aí vamos continuar, não é? E entoavam, versículo. Outra coisa, essa adoração e essa adoração de uma mão com a harpa e outra mão com a taça, oração, deve ser feita não de qualquer maneira, mas prostrados diante do Cordeiro. Ó, prostraram-se diante do Cordeiro, deve ser prostrados. Prostrar quer dizer totalmente rendidos ao Cordeiro. O Cordeiro de pé, todo mundo ajoelhado. O Cordeiro estava em pé, todo mundo estava prostrado. Irmão, nossa vida deve ser uma vida prostrada diante do Cordeiro. Claro que isso é lindo, e é claro que eu estou falando, irmã Esther, do capítulo 5, versículo 8. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Eles estavam com a harpa numa mão e com a oração na outra, prostrados diante do Cordeiro. Tem que ser uma vida de prostrar-se, não é? É o que Paulo fala em Filipenses, capítulo 2, né? Que todo joelho deve se dobrar e toda língua deve confessar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Quando nós confessamos que Jesus é Senhor, isso dá glória para o Pai, para a glória de Deus Pai. Isso dá glória para o Pai. O Pai se alegra quando nós nos prostramos, ajoelhamos perante o Filho. Quando nós damos toda a honra ao Filho, o Pai é glorificado. Porque o Pai e o Filho são um só. Tudo que fizermos para o Filho é feito para o Pai. E tudo que fizermos para o Pai deve ser feito para o Filho. Porque o Pai e o Filho são um. Vamos entender mais para frente o que eu vou fazer, que eu vou falar, tá? Daqui a pouquinho eu vou detalhar um pouquinho mais esse ponto, né? Então vamos lá. Aí, versículo 9: entoavam, do capítulo 5, novo cântico dizendo. Novo cântico, irmãos, isso é novo para eles, era novo. Isso deve ser novo para nós. Nunca pode ser velho esse cântico. Essa canção nunca pode ser velha, deve ser sempre muito nova. Dizendo: digno é de tomar o livro, amém, de abrir os selos, amém. Por quê? Porque fostes morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus, tudo é para Deus. Para o nosso Deus, os constituíste reino sacerdote e reinarão sobre a terra. Vou substituir a função dos 24 anciãos. Irmãos, olha que coisa maravilhosa. Essa canção é a canção da dignidade do Cordeiro, porque ele comprou com o seu sangue. Como vocês estão percebendo aqui, o Senhor não nos comprou, os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. O Senhor não nos comprou com o seu sangue para nos livrar do inferno. Não é o que fala o versículo aqui. Não é isso. Ah, o Senhor me salvou para me salvar do inferno na vida eterna. Não é isso que está falando aqui. Isso é muito pequeno ainda. O que fala o versículo é que o Senhor nos comprou com o seu sangue para sermos totalmente de Deus. Ele nos comprou para o Pai, para sermos de Deus. E porque nós somos de Deus, nós vamos ser, comprastes. Olha o versículo 9, vou ler de novo. Vai com calma. Entoava o novo cântico, dizendo: digno é de tomar o livro e de abrir os selos, porque fostes morto e com teu sangue compraste para Deus. Não é compraste para livrar do inferno, não é compraste para a vida eterna, é compraste para Deus. Nós somos dele.
os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus, somos para o nosso Deus, os constituístes reis e sacerdotes. Amém, reinarão sobre a terra. O que isso quer dizer, meu irmão? Quer dizer, minha irmã, quer dizer que nós fomos comprados, fomos salvos, não é para ser libertos do inferno, não é para ter uma vida eterna, é para nós vivermos totalmente e sermos totalmente de Deus. Tudo que nós somos pertence a Ele agora, Ele nos comprou. Não somos mais de nós mesmos. Não podemos mais viver para nós mesmos. Não podemos mais agir por nós mesmos. Nós somos dele em Cristo Jesus. É isso que Paulo fala. Vamos ler lá. Deixa marcado aqui a sua Bíblia. Vamos para 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15. Olha o versículo 14, na verdade. Fala assim, ó. Pois, Paulo fala, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Pois o amor de Cristo nos constrange. O que é o amor de Cristo? É esse, é o Cordeiro morrendo por nós. Ó, aí ele fala, ó, julgando nós isto. Um morreu por todos, o Cordeiro morreu por todos nós. E logo todos morreram. O Cordeiro morreu por nós. Pra quê que ele morreu por nós? Para livrar do inferno? Não, o que ele fala aqui, ó. Pra quê? E ele, versículo 15, e ele morreu por todos, é o Cordeiro, lá de Apocalipse 5, morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Amém! Olha o versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, se foi comprado por Cristo, é nova criatura. Por isso que o cântico que eles cantavam era um cântico novo, de criaturas, estou falando de nós, as criaturas novas foram compradas. As coisas antigas já passaram, eles se fizeram novas. Amém! Irmão, irmã, como nós podemos viver para nós daqui para frente, se ele nos comprou para Deus? Se esse foi esse ato maravilhoso do Senhor que estourou a adoração, a apoptose no céu, a apoteose, perdão, a apoteose no céu inteiro. É maravilhoso isso, irmãos. Nossa vida só tem valor daqui para frente se aceitamos o Senhor. A nossa vida só tem valor daqui para frente se aceitamos o sacrifício do Senhor. Se fomos comprados pelo seu sangue, a nossa vida só tem valor se for para Deus aqui para frente. Se vivemos para Ele, se morremos para Ele, quer vivamos, quer morramos, como Paulo fala, somos do Senhor. Para os que vivam, Paulo acabou de dizer, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que os comprou. Por isso, meu irmão, minha irmã, toda vez que houver oportunidade de viver para Deus, viva. Quando houver um chamamento na igreja para servir ao Senhor, sirva. Conta a sua força se for necessário. Não aceite viver para si próprio. Toda vez que a sua carne não quiser ir para as reuniões, fala, carne, você não manda em mim, você não me comprou, quem me comprou foi o Senhor, eu vou para a reunião. Quando você tiver a oportunidade de falar para o Senhor, fale pelo Senhor. O adore, o Cordeiro. Use o seu dinheiro que Deus te dá para a glória dele. Use o seu tempo para a glória dele. Vamos usar tudo que nós temos para a glória dele. Eu fico triste, às vezes, quando eu vejo, né, irmãos assim que têm a oportunidade de servir o Senhor e não quer servir. Fico triste com isso. Fico percebendo, puxa, quem que é o dono dele? Quem manda nele? Quem comprou? A quem ele pertence? Ele vive para quem?
Nós somos comprados. Isso é o verdadeiro adoração ao Cordeiro. O tema dessa mensagem é a adoração ao Cordeiro. A verdadeira adoração ao Cordeiro é esse cântico aqui, ó. Fomos comprados de toda tribo e nação para Deus, e para Deus fomos constituídos reis e sacerdotes. Isso dá adoração ao Cordeiro. O contrário é verdade. Quando nós não queremos ser do Cordeiro, mesmo sendo comprado por ele, isso o adora ou isso o humilha? Isso o adora ou isso o desonra? Pense nisso, irmão. E outra, vamos falar aqui para frente, né? Vamos continuar. Eu vou seguir. Versículo 20, versículo 11. E vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono. Olha só, vai prestando atenção. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número é de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz, uma só voz, uníssimo, uma voz única, né? Grande voz, não é vozinha pequenininha, baixinha, não, é para todo o céu ouvir. Agora, presta atenção aqui. Olha o que vai falar. Digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Estas coisas o cordeiro é digno de receber. Ele merece receber. Porque ele venceu, ele comprou com o seu sangue. Amado irmão e amada irmã, deixa eu te perguntar, se ele é digno, nós estamos dando isso para ele? Isso é a verdadeira adoração ao Cordeiro. Nós estamos dando para ele o que ele é digno, o que ele pertence a ele. Nós fomos comprados por ele, ele é o digno de receber. É dele. Por exemplo, o poder. De quem é o poder? Toda vez que nos derem poder nessa terra, volte-se esse poder para o Cordeiro. Não é nosso. Nós não somos dignos. Ele é. E a riqueza? Quando Deus nos dá riquezas, dinheiro, carro, bens, é para nós? Somos dignos disso? Não. Quem é que pertence a tudo isso? Quem é o dono de tudo isso? É o Cordeiro. Voltemos tudo para o Cordeiro. Ele que deve governar todos os nossos bens financeiros. Ele é digno, nós não. E a sabedoria? Quem que realmente sabe? Quando os homens nos falarem assim, os homens falam assim, nossa, você é tão sábio, você é tão bom, você conhece tanto. Tire tudo isso de nós. Nós não somos dignos dessas coisas, nós não vencemos nada. Nós somos derrotados muitas vezes. Voltemos toda a sabedoria para o Cordeiro. Ele é o único que é digno de receber a sabedoria. E força? A força vem de quem? Se eu tenho força para qualquer coisa, essa força vem do Cordeiro e deve voltar para o Cordeiro, porque ele é digno de receber. Não ache que o seu braço é forte. Não ache que você consegue ou consigo. Ele é que é digno. E honra. A quem nós devemos honrar? Quem devemos honrar? A único que é digno de receber a honra realmente é o Cordeiro. Por isso, irmãos, eu vivo falando. Vamos continuar. E a glória? E a glória? De quem é a glória? A glória é minha? Sua? Ah, puxa, preguei o evangelho, tantas pessoas creram. A glória é minha? Ah, que mensagem rica que o irmão compartilhou. A glória é minha? Ah, puxa, esse irmão foi tão usado para edificação da igreja. A glória é minha?
a glória, eu sou digno? Eu venci alguma coisa? Eu abri o selo? Eu morri por alguém? Eu derramei o sangue? Irmãos, a glória é do Cordeiro. E o louvor? Não louvamos homens, o louvor é do Cordeiro. Quando você vai para a reunião, vamos falar do louvor como cântico. Quando você vai para a reunião da igreja, você louva quem? Você não precisa cantar bonito, perfeito. Não que também devemos cantar feio, né, irmão? Não estamos sendo extremistas, né? Se a gente puder aperfeiçoar, né, Sebastião? Se a gente puder aperfeiçoar nosso louvor, nós vamos aperfeiçoar. Mas, por outro lado, no fundo, se eu ainda cantar feio, eu não estou louvando o homem, eu não estou ali para louvar para você ver ou para o outro irmão ver. Eu estou ali para louvar ao Senhor. E é claro que não vamos aperfeiçoar, porque o louvor para o Senhor tem que ser o melhor possível, né, Sebastião? Mas nosso louvor deve ser para o Senhor. Tudo deve ser para o Senhor. Por isso, irmãos, toda vez que nós autorizamos, ou fazemos, ou deixamos que algum homem receba tudo, ou nós, ou outro homem que seja, receba uma dessas coisas aqui, nós estamos desonrando o Cordeiro. Pode ser o irmão mais espiritual, mais útil que Deus usou. Se nós damos para esse irmão o louvor, a honra e a glória, nós estamos desonrando o Cordeiro. Se nós exaltarmos homens, nós estamos desonrando o Cordeiro e tirando a dignidade que pertence ao Cordeiro e dividindo ela com homens. No céu, isso nunca é permitido. Mas na terra acontece muito. Por quê? Na terra o Senhor ainda não reina. Mas quando o Senhor reinar, e ele vai reinar. Ele vai colocar todos os inimigos debaixo de seus pés. Quando o Senhor reinar nessa terra, isso nunca mais vai acontecer. Nunca mais, nenhum homem sequer, o melhor que fosse, ou o maior cristão, o servo de Deus, seja quem for, vai receber a honra, a glória no lugar do Senhor. Nunca isso vai acontecer. E o incrível é que, como muitos cristãos aceitam isso, é impressionante, irmãos. Impressionante como desonra o Cordeiro. Impressionante. Um dos irmãos nosso que nós no meio que nós estávamos reunindo, ele falou em mensagem pública. Só para ilustrar para vocês, ele falou em mensagem pública, falou assim: podemos exaltar os servos do Senhor. Podemos exaltar os servos do Senhor, só não pode exaltar demais. Desse jeito, irmãos. Como é possível que um líder fale algo assim e irmãos continuem o seguindo ainda? Isso é uma desonra total ao Cordeiro. Aqui, irmãos, me digam, há algum homem sendo exaltado? Pouco ou muito? Há algum versículo na palavra de Deus que você conheça? Me mostre, por favor, que Deus nos libera para darmos exaltação a qualquer homem, pouco ou muito que seja? Ah, um pouquinho pode, não tem problema. Não tem problema? Aonde está isso, irmão? No céu isso nunca é aceitado. Nunca. E isso vai ser abolido da terra quando o Senhor reinar durante 1000 anos. E na eternidade isso nunca vai acontecer. Não vamos chegar lá, quando, se o Senhor permitir. Quando chegarmos no Apocalipse capítulo 20, que fala do rei milenar, e chegar no Apocalipse 21, 22, que fala da Nova Jerusalém, vocês vão ver, não vai aparecer nenhum homem sequer sendo exaltado, pouco ou muito, recebendo glória ou honra, ou nada, a não ser o Cordeiro. Deus Pai e o Cordeiro. Olha, vamos continuar. Aí fala, então ouvi. Outra coisa. Toda vez que alguém tentar ser o cabeça da igreja, vai perder a cabeça. Não queira ser o cabeça. Não queira governar. Não queira assumir a função do cordeiro. Não queira competir com o cordeiro. Não queira ter a função do cordeiro. Irmão, irmã, servos de Deus agem na igreja como se eles fossem o cabeça, irmãos. Serão decapitados, porque o Pai nunca aceita que ninguém
assuma a função do seu filho. Isso desonra o filho. Você acha que o pai vai desonrar o filho? Você acha que o Deus Pai vai aceitar isso? Os céus aceitam isso? Nunca vai aceitar isso. Quer ver? Vamos ler lá. Fecha sua. Deixa marcado aqui. Vamos para Lucas 19. Vou dar para vocês. Lucas 19. Essa mensagem, irmãos, esse capítulo é um capítulo de dignidade do Cordeiro. Por isso eu estou explicando para os irmãos na questão da dignidade, tá? Vamos lá, Lucas 19, olha lá. Olha o que o Senhor Jesus contou para nós. Versículo 11. Lucas 19, versículo 11. Ouvindo eles essas coisas, Jesus propôs uma parábola. Veja, quando o Senhor propõe uma parábola, é uma história, mas que tem todo um significado, né? Visto estar perto de Jerusalém e lhes parecer que o reino de Deus havia de se manifestar imediatamente. Então, eu só queria dizer para eles que o reino não ia manifestar imediatamente. Os discípulos acharam, como o Senhor estava chegando para Jerusalém, eles tinham na cabeça, os discípulos, que o Senhor era o rei, que é rei terreno, que ia chegar em Jerusalém, que é a capital do reino, né, de Israel, e ia mudar tudo, que ia reinar, que ia voltar a fazer os judeus serem a cabeça e não a cauda, como eles queriam ser, né, que iam reinar, que ia expulsar os romanos. Tudo isso eles achavam, né? Mas olha o que o Senhor diz para eles. Então disse, vamos lá, olha, vamos com calma. Certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Quem é esse homem nobre? É o Senhor Jesus. Ele é um homem. Um homem. Ele é nobre. Nobre quer dizer que ele é digno. É o único que é digno. Nobre é digno. A palavra digno, um homem digno, é o Cordeiro. Ele é digno. Ele partiu para uma terra distante. Que terra distante é esse? Ele foi para o céu. Ele morreu e ascendeu para o céu, que é o que estamos falando em Apocalipse capítulo 5. Mostra essa sendo o homem nobre, que é o Senhor, chegando na terra distante, que é o céu. E ele foi para quê lá? Para tomar posse de um reino. Vocês vão ver isso. Apocalipse 5, irmãos. Começa o Senhor tomando a posse do reino. Que posse do reino? Quando ele pega no livro e ele começa a abrir o livro, ele pegou na escritura do universo. Ele tomou posse desse universo inteiro. Ele tirou da mão do Pai e falou assim: Eu sou digno de tomar a posse de todo esse universo. Desse momento em diante, o Senhor começou a reinar. Aí você acha que o Senhor já está reinando? Já está reinando sim. No céu está reinando, na terra, o Senhor está preparando esse reino na terra, mas no céu já está reinando absoluto já, irmãos. Tudo que aconteceu, essas guerras, desde que o Senhor ascendeu aos céus, 2000 anos atrás, aconteceu muitas guerras, terremotos, impérios, não é verdade? Não aconteceu muita coisa assim? Aí você pensa, mas o Senhor, onde é que o Senhor estava reinando em tudo isso? Aconteceu a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, Hitler matando milhões de judeus, Holocausto. Aí você fala, onde está Deus reinando em tudo isso? Fome por tudo quanto é lado, pestes e Covid-19 e um monte de coisa. Fala, onde que o Senhor está reinando em tudo isso? Ele está reinando absoluto. Ele está reinando e ele vai voltar para tomar posse dessa terra também. Vocês vão ver isso aí. Apocalipse capítulo 5, eu vou dar uma mensagem mais para frente sobre isso. É o cumprimento do Salmo 110, é o início do cumprimento do Salmo 110, é o início do cumprimento de 2 Coríntios, de 1 Coríntios capítulo 15. Irmão, de vários versículos, o Senhor começa a reinar. Ele senta à destra do Pai até que o Pai coloque todos os inimigos debaixo dos seus pés. Isso está colocando todos os inimigos debaixo dos seus pés, até colocar o último, que é a morte. E vai acontecer lá no final do milênio. Aí foi tomar posse. Vamos lá. E voltar. E voltar é a segunda vinda de Cristo. Vamos continuar. Chamou 10 servos seus, confiou 10 minas, que somos nós. Cada um dos servos que ele foi chamar. Ele disse: negociar até que eu volte, porque nós precisamos dar lucro para o nosso Senhor. Nós estamos aqui para negociar, para dar lucro para o nosso Senhor. Nós não somos nós, nossos, nós somos do Cordeiro. Mas os seus concidadãos o odiavam. Quem são concidadãos? São os judeus. Os odiavam. Enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Eles falaram: nós não queremos que Cristo reine sobre nós. Quando ele voltou, na segunda vinda de Cristo, quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar o seu servo, vai chamar cada um de nós no tribunal de Cristo e vai dizer para nós no tribunal de Cristo. A quem der o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Cada um vai chamar um por um. Não vai ser um julgamento coletivo, não. É um por um. Cada um ele vai chamar e vai perguntar assim: o que que você fez na sua vida cristã? Enquanto eu estava lá em cima no céu, ascendido, de Apocalipse 5, até a minha volta, o que que está fazendo na terra, Gustavo?
Está negociando o quê? Eu quero saber o que você fez de proveitoso para mim, Cordeiro. Que lucro você deu, que glória você deu para mim. Compareceu o primeiro dia, versículo 16. Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu o Senhor: Muito bem, servo bom. Porque foste fiel no pouco, terá autoridade sobre 10 cidades. Ou seja, vai reinar sobre 10 cidades no reino milenar. Se é 10 cidades físicas ou se é mais do que isso, nós não sabemos, né? Porque é uma parábola. Mas vai reinar sobre várias cidades no reino milenar, né? Veio o segundo, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. A este diz: terá autoridade sobre 5 cidades. Veio então o outro dizendo: Eis aqui, tudo isso lá no tribunal de Cristo, lá nos ares, né? Eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço. Pois tive medo de ti, que és homem rigoroso. Tiras o que não puseste, ceifas o que não semeastes. Quer dizer, esse servo sabia que o Senhor, para de ser amoroso, ele também é rigoroso. E continuou. Aí só for para ele assim, versículo 22. Respondeu, servo mau, por tua própria boca te condenarei. Você que você fala, você vai ser condenado. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei. Lembre-se, irmão, nossas palavras é que vão nos aprovar ou condenar. Vamos continuar. Por que não puseste meu dinheiro, versículo 23, no banco? O que é o banco? É aqueles irmãos que sabem multiplicar. Banco não é alguém que é perito, expert em multiplicar dinheiro. Se eu não sei multiplicar, chama aqueles que já têm experiência, que já multiplicaram várias vezes. Banco é alguém que já fez várias vezes e sabe fazer isso. Então chama os irmãos que têm mais experiência e pede ajuda. Não que eles são melhores que eu, mas chama, pede ajuda, irmãos. Olha, me ajude. Me ajude, eu quero multiplicar, eu não dou conta. Me ajude, você tem mais experiência. O que que eu posso fazer? Chega para os irmãos e fala, irmãos, eu quero servir, eu quero ser um com os irmãos, eu quero pagar o preço, eu quero mudar de vida, eu quero mudar de atitude, eu quero ser um com o Senhor, eu quero dar glória para o meu Deus, eu quero dar lucro para o meu Senhor, me ajudem. Vá para o banco, que é os irmãos que têm experiência. Então, versículo 23, na minha vinda, que é a segunda vinda do Senhor, o receberia com juros. E disse aos que o assistiam: Tirai-lhe a mina, e dai o que tem a 10. Ele respondeu: Senhor, ele já tem 10. Vai tirar desse aí, pobrezinho que tem um, vai dar para o outro que tem 10? Aí o Senhor falou assim, versículo 26. Pois eu vos declaro: a todo que tem, dar-se-lhe-á, mas ao que não tem, o que tem lhe será tirado. Por isso que a gente fala para os irmãos: irmãos, cuidado. Se nós não crescermos, até o que nós temos, vamos perder. Por isso, irmãos, tome muito. Eu já vi tantos irmãos perderem o que ganhar na vida da igreja. Eram irmãos tão bons no passado, pagavam preço, se davam pelo Senhor, tinham visão espiritual. Depois começaram a não obedecer ao Senhor, começaram a cair em si mesmo, introspecção, começaram a se afastar, começaram a dar liberdade para a sua carne. De repente, quando viram, perderam o que eles tinham. Não perder a salvação, isso não, mas perder a visão espiritual, perder o amor pelo Senhor, perder o encargo pelo Senhor, perderam aquele fogo que tinha pelas coisas de Deus, pela igreja, perderam a presença do Senhor, de ter a presença do Senhor, perderam o viver de oração, perderam tantas coisas. Enquanto outros irmãos que não tinham tanto estavam avançando mais ainda. E aquele irmão perdendo tudo. Cuidado, irmãos. Isso é uma palavra para mim e para você. O que nós temos, se não aumentarmos, negociarmos, podemos perder. Quem está declarando isso é o Senhor. Agora vem o ponto. Diz 27. Quanto, porém, a esses meus inimigos, inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Quando fala executar, na nossa Bíblia fala executar, mas no grego o significado não é executar, de matar, passar a faca, é cortar a cabeça. Quer ver? Vou ler a Bíblia textual para vocês verem. Olha que interessante. Vou ler esse mesmo versículo na Bíblia textual. Textual, que é mais fidedigno ao grego. Fala assim, ó, no versículo 27. E aqueles inimigos meus que não quiseram que eu chegasse a reinar sobre eles, trazei-os aqui e decapitai-os diante de mim. Tira a cabeça deles. Por que eu estou lendo isso para vocês, irmãos? Porque o Senhor não vai aceitar que ninguém assuma a função que é exclusiva do Cordeiro, que é ser o cabeça na igreja.
Se nós não quisermos que o Senhor reine sobre nós, quisermos ser o cabeça, vai ser cortar a nossa cabeça. Decapitar é cortar a cabeça. Na história aconteceu isso. Na história, vários homens levantaram, o Senhor cortou a cabeça. Aí levanta outro, corta a cabeça. Deus deixa lá ele levantar, Deus vai tendo paciência, passa um pouquinho, Deus permite, vai lá, corta a cabeça. Aí levanta outro, corta a cabeça. Toda vez que alguém levantar para ser o cabeça, será decapitado. Quem não quiser que o Senhor reine sobre ele, vai cortar a cabeça. Voltando lá para Apocalipse, capítulo 5. Estou terminando, irmãos. Por favor, vou para Apocalipse 5, versículo 13. Acompanhe comigo. Isso é maravilhoso, irmão. Tremendo, uma coisa tremenda. Apocalipse capítulo 5, versículo 13. Então ouvi. Presta atenção. Acompanhe o versículo, por favor. É maravilhoso demais. Então ouvi que toda criatura, sem exceção, toda criatura que há no céu, tudo. Aí o versículo começa falando de quem? Das criaturas que estão aonde? No céu. Mais uma vez, tudo começa no céu. Toda origem deve ser no céu. O Senhor, ele é digno no céu. Ele lá no céu tem que ser totalmente digno. Ele estava ali, o Senhor acendeu ali o cordeiro para ser digno no céu. Mas tudo que começou no céu, verdadeiramente tem que refletir na terra. Aí depois, qual é o próximo passo? Tudo que há no céu, depois, e sobre a terra. Tá vendo? Se começou no céu, o próximo passo é que as criaturas da terra também devem seguir. Quem são as criaturas do céu? São todos os anjos. Todos os anjos, criaturas do céu. Aí o próximo passo. E sobre a terra? Todos os homens, animais, tudo que vive nessa terra. E debaixo da terra? São os mortos. Todos os mortos. E sobre o mar? Peixes. E tudo que há neles estava dizendo. O que todos eles estavam dizendo? Mas começou no céu. Todos estavam dizendo, sem exceção. Estava dizendo o quê? Olha que versículo, irmãos. Aquele que está sentado no trono. Quem é que está sentado no trono? É o Deus Pai. Aqui é o Pai, Deus Pai. É o que estava lá no capítulo 4, assentado no trono, Deus Pai. E ao Cordeiro. E agora? Ao Filho. Vocês vão ver que toda adoração que é dada para o Pai é exatamente igual dada para o Cordeiro, porque o Pai e o Cordeiro são um só. Tudo que você honrar o Pai deve honrar o Filho. E se nós honramos o Filho, honraremos o Pai, porque o Pai, ele se alegra somente no Filho e no Cordeiro. O Pai e o Cordeiro são um só. Vamos lá. Aqui está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor. O louvor é para o Pai e para o Cordeiro. A honra é para o Pai e para o Cordeiro. E a glória é para o Pai e para o Cordeiro. E o domínio é para o Pai e para o Cordeiro. Pelos séculos dos séculos, é para o Pai e para o Cordeiro. É para o Pai e para o Cordeiro para sempre. Amém! Se você pegar esse mesmo versículo aqui e lá em Apocalipse capítulo 4, versículo 11, foi falada a mesma coisa, mas para o Pai. Olha lá, Apocalipse 4, versículo 11. Olha o versículo 10, tá? Ó o versículo 10. Os 24, Apocalipse capítulo 4, versículo 10. Os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Quem está sentado no trono? O Pai. Adorarão o que vive pelo século do século. Quem é? O Pai. E depositarão suas coroas diante do trono, proclamando. Aí vão proclamar para quem? Para o Pai, ó. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Glória, honra e poder. Aí agora, Apocalipse capítulo 5, versículo 13, agora não é só para o Pai, não. É para o Pai e para o Cordeiro, é a mesma coisa. Olha lá. Apocalipse 5, 13, dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a glória e a honra, a mesma coisa, e o domínio pelos séculos dos séculos, é para o Pai e para o Cordeiro. Amém! Irmão, tudo que nós fizermos para o Pai é feito ao Filho. E tudo que nós fizermos ao Filho é feito ao Pai. Quer ver? Abra a sua Bíblia aí, em João capítulo 5. Olha o que o Senhor Jesus falou, João capítulo 5. Lê lá. João 5, versículo 19. Não, vamos pular por causa do tempo, né? Vai para esse 23. Ó, ó. A fim
João capítulo 5, versículo 23. A fim de que todos, é que é a palavra do Senhor Jesus, a fim de que todos honrem o Cordeiro, é o único que é digno. A fim de que todos honrem o Filho do modo porque honram o Pai. Se nós honrarmos o Pai, honre o Filho igualzinho, porque o Pai ama o Filho. Se você honrar o pai, honre o filho da mesma maneira. Se você honrar o filho, você vai estar honrando o pai. É o que aconteceu em Apocalipse capítulo 5, versículo 13. Honrar o pai e ao filho. Olha só, continua. Quem não honra o filho, não honra o pai que o enviou. Quem não honra o filho, não honra o pai que o enviou. Volta para o Apocalipse capítulo 5, versículo 13. Fala assim: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. Ah, ó Senhor Jesus. Aí que eu sei o versículo 14. E os quatro seres viventes respondiam, que os quatro seres representam toda a criação, todas as criaturas. O que eles respondiam? Amém! Assim seja. Por isso, irmãos, nosso amém também é uma forma de honrar o pai e o filho. Por isso que eu falo para os irmãos, na reunião de oração, irmão, na reunião de oração, meu irmão, fale amém. E vai para a reunião de oração e veja os irmãos, o irmão orando e os irmãos caladinhos. Assim. O irmão está orando lá, honrando o pai, honrando o filho, e os outros irmãos caladinhos. Quando o irmão está calado, muitas vezes ele está viajando na mente dele lá na China. Tá viajando lá na casa dele, nos problemas dele, irmão orando, e a reunião de oração tendo aquela honra, e ele tá lá longe, porque ele não fala amém. Ah, irmão Gustavo, eu também posso falar amém de boca e minha mente está lá longe. Pode. Mas a questão é, esse amém não pode ser de boca, certo? De boca não. Você acha que os quatro seres viventes que representam a nós, os quatro seres viventes representam todos os seres vivos, incluindo o homem? Será que ele está falando de boca? Amém? De boca? Não, irmão. Tem que ser resultado de todo o nosso ser. Fale amém. Amém. Quando o irmão estiver proclamando a palavra de Deus, fale amém. Na reunião, quando o irmão levantar proclamar um hino, fale amém. Quando o irmão orar, fale amém. Quando o irmão estiver liberando uma mensagem, fale amém. Quando o irmão, ou a irmã, ou o irmão ou a irmã estiver compartilhando, fale amém. Você não vai falar amém para aquilo que não der glória para o Senhor, para o Cordeiro. Se não der glória para o Cordeiro, não fala amém, não. Mas se der glória para o Cordeiro, fale amém. Essa é a nossa função. E também os anciões prostraram-se e o adoraram. Ó Senhor Jesus, observem a ordem que fala aqui. A ordem. Eles se prostraram e adoraram. E não ao contrário, adoraram e prostraram. Perceberam? Por que isso é importante a ordem? Porque a verdadeira adoração começa com a rendição. Quando eu me prostro primeiro, aí, irmão, certamente vai sair a adoração. Se eu não me render, a minha adoração é em vão. Eu não estou falando prostrar realmente, fisicamente, necessariamente fisicamente de joelho, não. Não necessariamente disso. Apesar que é muito bom ser de joelho, né? Houve um grande servo de Deus chamado George Miller. Foi um irmão que teve mais de 50 mil orações respondidas. As que ele escreveu no caderninho dele, né? Por isso que a gente sabe que teve 50 mil, porque ele anotou 50 mil orações respondidas nos seus caderninhos de oração. Mas ele teve milhares respondidas mais do que isso. George Miller, a experiência dele, ele conta na experiência dele que toda vez que ele lia a Bíblia, a vida inteira dele ele lia de joelhos. Sempre ele leu a Bíblia de joelhos. Ele morreu com quase, acho que morreu quase cento e poucos anos de idade, se não me engano. O velhinho de joelhos lendo a Bíblia. Eu não estou querendo aqui dizer que, irmão, estão tendo que viver de joelhos fisicamente, mas o ponto é que o coração tem que ser. Nós nunca vamos adorar a Deus se não nos prostrarmos primeiro. Prostra-se e adora. Prostraram-se e adoraram. A rendição é a primeira prova que eu estou dizendo, Senhor, vou ajoelhar porque tu és Senhor, eu não sou. Senhor, eu não quero ser cabeça, o Senhor que é. Eu quero estar nos teus pés. Senhor, eu te adoro.
Ó Senhor Jesus. E aqui, eu volto aqui, irmãos, para terminar. Eu vou terminar agora. Eu só quero mostrar algo para os irmãos. Lembre-se, irmãos, todo esse capítulo aqui mostra quando o Senhor assumiu o reino. Nós acabamos de ler Lucas 19, que o Senhor saiu para a terra distante assumir o reino, e ele vai voltar. Aqui é o Senhor indo para o Pai assumir o reino. O Cordeiro agora está recebendo todo louvor, honra, vai reinar. Toda honra, todo louvor, todo domínio. Domínio é reino. Olha o versículo 13. Seja o louvor, a honra, a glória e o domínio. Ele está recebendo o reino do Pai. E um dia ele vai voltar para cobrar dos seus servos quanto que nós rendemos para ele, né? Mas ele está recebendo o domínio. Quando o Senhor entra nesse domínio, irmãos, no céu, e tudo começa no céu, nós vimos, nunca pode ter, nem na terra. Se começou no céu, a terra também tem que ser assim. Nunca deve ter ninguém digno de adoração a não ser o Pai e o Filho. O Pai e o Cordeiro. São os únicos que são dignos de receber adoração. No capítulo 4, o Pai recebe. No capítulo 5, o Pai e principalmente o Filho recebe. A ênfase do capítulo 5 é o Filho, mas recebe o Pai também. A adoração é somente no ao Cordeiro, nunca a homem nenhum. No céu, isso nunca é aceito. Nunca. E na terra também não deve ser. E vou provar para vocês. Quando João estava no céu, na presença do anjo, João tentou adorar o anjo. Sabia que João em Apocalipse 2 vezes tentou adorar o anjo? Estava falando com ele? Que o anjo está falando com o João aqui. Aí João 2 vezes tentou adorar o anjo. O anjo repreendeu ele duramente as 2 vezes. Por quê? Porque nunca pode haver isso. O anjo falou assim: não faça isso. Quer ver? Vamos lá, só vamos ver. Como é que no céu, onde estão os anjos, nunca isso é aceito. Hipótese nenhuma. Apocalipse 19, Apocalipse capítulo 10. Vamos lá. 10. Quer ver? 10 não, perdão, 19. Perdão. Apocalipse 19, versículo versículo 9. Apocalipse 19, versículo 9. Leia. Então me falou o anjo, lá com João. Escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados às ceias das bodas do Cordeiro. Puxa, o Cordeiro, a ceia da boda do Cordeiro. E acrescentou, são essas verdadeiras palavras de Deus. Aí o que João fez? Versículo 10. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo, para adorar o anjo. Prostrei-me, porque o anjo era o mensageiro que falava a palavra de Deus. Era o anjo que estava falando as palavras para João. Ele era a palavra anjo quer dizer mensageiro. Ele estava sendo mensageiro. Aí João pegou, confundiu. Porque o anjo estava falando palavras tão maravilhosas, começou a adorar o anjo. Mas nunca podemos adorar o mensageiro. Se eu ou você, ou qualquer outro filho de Deus ou filha de Deus, é um mensageiro que leva a palavra de Deus, nunca o adore. Ele é só um mensageiro. Ele não é Deus. Aí ele fala: prostrei-me ante seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me diz: vê, não faças isso. Aqui no céu nunca, João. Nunca. Nunca aceitaremos isso. Não faça isso, João. Nem aqui, nem em lugar nenhum, João. Sou conservo teu dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus. Adora o Cordeiro. Adora o Pai e o Filho. Só Ele. Pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Essa foi a primeira vez que João tenta fazer isso. Aí no capítulo 22, João de novo tenta cometer o mesmo erro. Olha lá, Apocalipse 22, versículo 8. No final de tudo, João quase cai no erro de novo. Olha como está na nossa natureza pecaminosa, irmãos. Na minha e na sua. Aí fala, Apocalipse 22, versículo 8. Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante aos pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Talvez, meu irmão, minha irmã, Deus usou vários irmãos como anjos na sua vida para te mostrar coisas espirituais, para te mostrar coisas maravilhosas, elevadíssimas, que você, através desse irmão, viu e ouviu coisas tremendas. Mas cuidado, não se prostre ao pé dele para adorá-lo. Não faça isso, não adore homens. Versículo 9. Então ele me disse: vê, não faças isso. Aqui nós não aceitamos isso, não, João.
Aqui não. Digno é só o Cordeiro. Não faças isso. Eu sou conservo teu, sou irmão teu, os teus irmãos, os profetas e os que guardam as palavras desse livro. Adora a Deus. Digno é o Cordeiro. Essa é a verdadeira adoração ao Cordeiro, que é o tema dessa mensagem. Adoração ao Cordeiro. Ele é digno. Jesus é o Senhor.